Se você quer saber o que você pode fazer como analista de sistemas, você está no lugar certo. Fica nesse vídeo até o final que eu vou te explicar. Mas antes disso, deixe o seu like e se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos sobre tecnologia e programação. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Oi, tudo bem? Eu sou o Lucas do canal Lucas Silva e a tecnologia está em quase tudo que nos rodeia. Nos celulares, nas televisões, nos microcomputadores, no trabalho, nos estudos. Com isso, os ramos que atuam em áreas de soluções tecnológicas estão cada vez mais promissores. Entre as diversas áreas distintas, existe a análise de sistemas, que possui um curso específico que é chamado de tecnólogo e dura em média 2 anos e meio. Vale dizer que os profissionais desse segmento transformam o mercado. Ao fazer a graduação em análise e desenvolvimento de sistemas, você pode atuar em diversas áreas que certamente se encaixam em uma de suas preferências. Para entender o que um analista de sistemas faz, você precisa entender que todo dispositivo tem duas grandes partes principais. O hardware, que são os componentes físicos, como a memória, o processador, a placa-mãe, a placa de vídeo, entre todos os componentes físicos desse dispositivo. A outra parte é o software. E qual a diferença entre o hardware e o software? O software não é algo físico, é algo que roda nas máquinas para que você consiga interagir com o dispositivo. Existe um sistema que é o responsável direto por fazer a comunicação com o hardware, que é chamado de sistema operacional, como é o Windows ou Linux ou o macOS. E existem outros tipos de sistemas mais simples que são responsáveis por fazer atividades básicas, como o de uma calculadora, por exemplo. Os tipos de sistemas são os mais diversos possíveis, desde um sistema GUI ou CLI. Para você que não sabe, o CLI é o Command Line Interface, ou o famoso terminal. E o GUI é o Graphical User Interface, ou interfaces WIM. A função específica de um analista de sistemas é trabalhar diretamente com o software, como você já deve imaginar, que são exatamente esses sistemas. Você pode construir tanto sistemas web quanto desktop. O sistema desktop é o que roda direto na máquina e o sistema web é o que você pode rodar através de um navegador ou browser. Existem diversas fases na construção de um software, desde a análise até a implantação do software. A análise é onde são criados os requisitos e criadas certas documentações para que comece a ser implementado. A implementação é onde o software é codificado especificamente com uma linguagem de programação. Já a implantação é quando esse software já foi desenvolvido e ele vai para um ambiente de teste ou então para um ambiente de desenvolvimento, para que as pessoas possam testar ou utilizá-lo em ambiente de produção, que é onde esse software vai cumprir realmente a tarefa para que ele foi desenvolvido. Falando especificamente em desenvolvimento web, existem duas grandes áreas também que você pode seguir, que é o front-end ou back-end, ou você pode estudar os dois visando ser um full stack. O front-end é toda a parte visual de um site, desde um botão até uma caixa de texto ou um formulário, por exemplo. E se você quer seguir nessa área, você precisa estudar basicamente 3 linguagens. O HTML, que define a estrutura da página, ele vai ser uma linguagem estática. O JavaScript, que vai definir um dinamismo para a página, e o CSS, que define o estilo da página. O que é um estilo? Seria a posição dos elementos HTML, ou então a cor dos elementos, se ele vai ter uma borda,
qual a margem daquele elemento, qual o padding, entre diversas outras características que você pode atribuir a um elemento HTML. Além do front-end, existe também o back-end, que é onde são processados os dados que são enviados para qualquer formulário. Você pode trabalhar com back-end com as linguagens Java, Python, PHP, Ruby, entre diversas outras linguagens de mercado. Basicamente, você vai receber os dados do front-end, vai processar esses dados, ou então mostrá-los novamente lá no front-end, enviar os dados para o front-end para o front-end exibir. Você precisa também conhecer um pouco de banco de dados, SQL ou NoSQL, como é o caso do MongoDB. E se você quiser trabalhar especificamente com o banco de dados, existe a profissão chamada de DBA, que é o Database Administrator, que é uma profissão que é responsável por garantir que o banco de dados esteja funcionando na sua melhor performance. Em resumo, se você quiser trilhar uma carreira web, você pode trabalhar como analista de processos, como desenvolvedor ou como testador. Basicamente, se você for trabalhar como desenvolvedor, existem 3 grandes áreas, que seria o DBA, o desenvolvedor front-end ou o desenvolvedor back-end. Se você estudar os 3, você consegue ser um desenvolvedor full stack. Se você quer continuar entendendo mais sobre essa área, você pode clicar em um dos vídeos aqui da tela. E se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos sobre tecnologia e programação. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!